Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Propriedades espalhadas pelo império, luxo, poder e ao mesmo tempo escrevia sobre simplicidade, desapego material, vida com pouco. Parece familiar. É como um influenciador de produtividade que passa o dia no celular, como um coach de relacionamentos no terceiro divórcio, como um guru espiritual com uma Ferrari na garagem. Hipócrita é o que muita gente diz, e durante 2000 anos esse foi o maior argumento contra ele. Como levar a sério um filósofo que prega pobreza e vive como milionário? Mas e se essa for a leitura errada? E se a verdade sobre Sêneca for mais complexa, mais desconfortável e muito mais útil para sua vida do que esse julgamento simplista? Esse vídeo não é para defender Sêneca cegamente, não é para canonizar, nem para cancelar. É para olhar a contradição dele com honestidade intelectual e descobrir que essa contradição tem muito a ensinar. Porque a verdade é essa: todos nós somos contraditórios. Todos nós sabemos o que deveríamos fazer e nem sempre fazemos. Todos nós temos princípios que nem sempre conseguimos viver. A pergunta não é se Sêneca era perfeito. A pergunta é se os ensinamentos dele funcionam mesmo que ele não fosse. E a resposta pode mudar a forma como você vê filosofia, imperfeição e a sua própria vida. Se inscreve no canal. Aqui a gente não romantiza filósofo. A gente usa filósofo. Bora! Vamos começar pelo caso contra Sêneca, porque ele é forte. Lúcio Aneu Sêneca nasceu por volta do ano 4 a.C., em Córdoba, na Espanha. Veio de família rica, mas a fortuna que acumulou durante a vida foi muito além do que herdou. Como conselheiro do imperador Nero, sim, aquele Nero, Sêneca acumulou uma fortuna estimada em 300 milhões de sestércios. Em valores atuais, algo comparável a centenas de milhões de dólares. Tinha propriedades luxuosas, vinhedos no Egito, ouro, escravos. Sim, ele tinha escravos, como praticamente todo romano rico da época. E ao mesmo tempo escrevia cartas como estas: a riqueza é escrava do sábio e senhora do tolo. E também, não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. Para qualquer pessoa de fora, a contradição é gritante. Como alguém pode escrever sobre simplicidade enquanto vive no luxo? Como pode falar de virtude enquanto serve a um tirano? Os críticos da época já apontavam isso. Dio Casio, historiador romano, acusou Sêneca de acumular riqueza de forma questionável, emprestando dinheiro a juros abusivos para os bretões, o que teria contribuído para uma revolta sangrenta. Publio Ciro ironizava os filósofos ricos de Roma, dizendo que pregavam água e bebiam vinho. A acusação é direta. Sêneca era um hipócrita. E se pararmos aqui, esse veredicto parece justo. Mas a gente não vai parar aqui. Agora olha pelo outro lado. Primeiro ponto. Sêneca nunca disse que ser rico é errado. Nunca. Esse é o erro de interpretação mais comum. O que Sêneca disse foi que ser controlado pela riqueza é errado. A diferença é enorme. Ele escreveu: o sábio não se considera indigno dos dons da fortuna. Não ama a riqueza, mas prefere tê-la. Não a recebe no coração, mas na casa. Percebe? Ele não está dizendo para jogar tudo fora. Está dizendo para ter, mas não se apegar. Usar, mas não depender. Se perder, que não destrua você. E isso é muito diferente de hipocrisia. Segundo ponto. Sêneca vivia no contexto do Império Romano. Recusar a riqueza oferecida por Nero seria um ato suicida, literalmente. Nero matava quem o desagradava. A posição de Sêneca como conselheiro era, em muitos sentidos, uma prisão dourada. Ele não podia simplesmente sair. E quando finalmente tentou se afastar, pedindo a Nero que lhe permitisse se retirar e devolver toda a riqueza, Nero recusou. Não deixou. Queria Sêneca por perto, como conselheiro, como legitimidade intelectual, como troféu. Sêneca não era livre para viver os próprios princípios plenamente. Vivia num contexto que limitava as escolhas, exatamente como muitos de nós vivemos. Terceiro ponto, e esse é crucial: Sêneca reconhecia a própria falha. Nunca se apresentou como alguém perfeito. Escreveu: eu não sou sábio, e para alimentar a sua malícia, nunca serei. Exija não que eu seja igual aos melhores, mas que eu seja melhor que os piores. Basta-me diminuir cada dia algum dos meus defeitos. Isso é hipocrisia ou é humanidade? E aqui está o que quase ninguém percebe. Quando a gente chama Sêneca de hipócrita, a gente
gente está exigindo perfeição. Está dizendo que, se você não vive 100% do que ensina, tudo o que você ensina é inválido. Mas pensa nisso. Se esse critério fosse aplicado a todo mundo, ninguém poderia ensinar nada. Um médico que fuma não pode falar sobre os perigos do cigarro. Um psicólogo com ansiedade não pode tratar pacientes ansiosos. Um professor de finanças endividado não pode ensinar sobre investimentos. Claro que pode, porque o valor do ensinamento não depende da perfeição de quem ensina. Depende da verdade do que é ensinado. Nós vivemos numa cultura que idolatra consistência absoluta. Se alguém prega algo e falha uma vez, é cancelado. É hipócrita, é fraude, mas isso é uma armadilha. Porque a alternativa à imperfeição não é perfeição, é silêncio. Se só quem é perfeito pode ensinar, ninguém ensina nada. E aí todo mundo perde. Sêneca sabia disso, por isso escrevia mesmo sendo imperfeito. Ensinava mesmo sendo contraditório, porque o ensino não era sobre ele, era sobre o caminho. E ele estava caminhando. Não sigo os ensinamentos dos estoicos à risca, mas eu me esforço. E esse esforço é mais honesto do que a maioria das pessoas que nem tentam. Agora presta atenção, porque essa é a parte que ninguém fala. Existem inimigos silenciosos que te fazem se sentir hipócrita sem você perceber. O primeiro é o padrão absoluto. Você define uma meta 100% rígida, dieta perfeita, zero açúcar, academia todo dia, falha uma vez e pronto. Você se rotula, eu sou incoerente, e desiste inteiro. O segundo inimigo é a comparação com o ideal. Você lê Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e compara com o seu pior dia. Claro que você sai perdendo. Você está comparando o ápice filosófico deles com o vale emocional seu. O terceiro inimigo é a performance pública. Você posta sobre disciplina no LinkedIn, depois comete um deslize em casa, e a voz interna grita: você é fraude, mas você não é fraude por ser humano. Você só seria fraude se nunca tivesse tentado aquilo de verdade. O quarto inimigo é a memória seletiva. Você lembra perfeitamente das vezes que falhou e apaga sistematicamente das vezes que acertou. Isso não é autocrítica, é sabotagem. Sêneca escreveu: nada é tão certo quanto o fato de que os males que tememos são, em sua maioria, males que nós mesmos criamos. Identifica qual desses inimigos está dirigindo a sua autocrítica agora. Porque enquanto eles estiverem no volante, você vai continuar se chamando de hipócrita, mesmo quando está de fato evoluindo. Aqui vem a parte que encerra o debate. Em 65 d.C., Nero ordenou a morte de Sêneca, acusado, provavelmente de forma injusta, de participar de uma conspiração contra o imperador. Sêneca recebeu a sentença com calma. Sabia que esse momento poderia chegar. Havia escrito sobre a morte dezenas de vezes. E agora precisava viver o que escreveu. Reuniu os amigos, consolou a esposa Paulina que queria morrer com ele, cortou os pulsos conforme o costume romano e, enquanto sangrava, continuou falando sobre filosofia com os presentes. O sangue saía lentamente. Ele era velho e fraco. Pediu veneno. Também não funcionou rápido. Entrou numa banheira de água quente para acelerar o processo. E durante todo esse tempo manteve a compostura, a calma, a dignidade. Sêneca morreu como viveu, não perfeitamente, mas na hora que mais importava, na hora em que tudo é testado, ele viveu o que ensinou. É fácil falar sobre aceitar a morte quando a morte é abstrata. Sêneca falou sobre aceitar a morte, e quando ela veio, aceitou. Isso não é hipocrisia, isso é coragem. Agora a parte que quase ninguém quer ouvir. Você vai falhar com seus próprios princípios. Várias vezes. Em algum momento você vai prometer paciência e perder a calma. Prometer disciplina e fugir. Prometer presença e desaparecer no celular. A pergunta não é se vai acontecer, é o que você faz depois. E aqui tem uma armadilha estoica perigosa. Muita gente usa a filosofia como chicote. Falhou, se pune, se chama de fraude e desiste por semanas. Isso é o oposto do que Sêneca ensinou. Ele escreveu: cada dia diminua algum dos seus defeitos. Não todos. Recomeçar bem é uma habilidade. Primeiro, você nomeia o que aconteceu sem drama. Falhei aqui. Segundo, você separa o ato da identidade. Eu falhei. Eu não sou a falha. Terceiro, você define a próxima ação mínima. Não um novo juramento grandioso, uma ação. Voltar para a próxima refeição. Abrir o livro. Enviar a mensagem
vantagem que evitou. E depois segue, sem narrativa de derrota. Porque a coerência não é a ausência de falha, é a qualidade do retorno depois da falha. Agora presta atenção, porque aqui a coisa vira. O efeito composto da imperfeição disciplinada é absurdo. No curto prazo, tentar viver princípios e falhar parece frustrante. Você tenta, cai, levanta, tenta de novo, cai de novo. Parece que nada muda, mas olha o que acontece em 2, 3, 5 anos. Você falha menos vezes, cai por menos tempo, recupera mais rápido. O que era falha frequente vira exceção. O que era exceção vira hábito. O que era hábito vira caráter. Ninguém olha para essa pessoa depois de 5 anos e chama de hipócrita. Chamam de transformada. Sêneca descreveu isso assim: a virtude não é um dom, é um produto do esforço constante. E tem outra, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Cada dia que você gasta se martirizando por ser contraditório é um dia que você não investiu em ser menos contraditório amanhã. A culpa não melhora ninguém. O trabalho, sim. Agora a objeção final. Mas e a riqueza extrema? E os escravos? Não dá para passar um pano nisso. E você tem razão. Não dá. E não devemos. Sêneca viveu num contexto onde a escravidão era normalizada. Isso é inaceitável pelos nossos padrões. Mas também é verdade que Sêneca foi um dos poucos romanos que escreveu sobre a humanidade dos escravos. Na carta 47 a Lucílio, ele disse: são escravos? Não, são seres humanos, são companheiros, são amigos humildes. Para a época, isso era revolucionário. Não absolve, mas contextualiza. A história não é preto e branco. Pessoas podem ser contraditórias e ainda assim contribuir enormemente para o bem da humanidade. E reconhecer isso não é passar pano, é ter maturidade intelectual. O trabalho não é idolatrar Sêneca, é extrair o que funciona dos ensinamentos e aplicar na sua vida. Separar a mensagem do mensageiro quando necessário. E ter a honestidade de reconhecer que todo ser humano, inclusive você, é um trabalho em progresso. E aqui está a verdade final. Sêneca não era perfeito, e essa é justamente a razão pela qual os ensinamentos dele são tão poderosos. Porque eles não foram escritos por um santo, foram escritos por um homem que lutava todo dia para ser melhor do que era ontem. Um homem que falhava, reconhecia e continuava tentando. E isso é algo que qualquer um pode fazer, inclusive você. A filosofia estoica nunca exigiu perfeição, exigiu direção. O estoico não é aquele que nunca tropeça, é aquele que, depois de tropeçar, continua andando na mesma direção. Então, da próxima vez que você se chamar de hipócrita por não viver perfeitamente os seus valores, lembra de Sêneca, o homem mais rico de Roma que escrevia sobre simplicidade, o conselheiro de um tirano que escrevia sobre liberdade, o filósofo imperfeito cujas palavras, imperfeitas como ele, mudaram o mundo. Ele não era perfeito, era humano. E era honesto o suficiente para admitir isso. Então eu te pergunto, em que área da sua vida você se sente hipócrita agora? Onde você sabe o que deveria fazer, mas não faz? Comenta aqui embaixo. Sem julgamento, só honestidade. Eu leio tudo e respondo o que faz sentido. Se esse vídeo mudou a forma como você vê a própria imperfeição, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a caminhar, mesmo imperfeitamente, na direção certa. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, a questão não é ser perfeito, é não parar de tentar.